Olá, não sei se você já foi de noite passear em um cemitério mal assombrado. Eu já fui e lá pude sentir muito medo e terror. Você nem imagina o que eu vi. Estava com aqueles spirit box, e comecei a me comunicar com as almas que estão em outro plano. Teve uma que me contou que ela estava muito triste, e não sabia o que havia acontecido, pediu orações. Orei. A alma dela ficou em paz. Teve uma outra alma, que tive contato, que ela falava de uma forma bruta e muito braba, e me amaldiçoava. Daqui a pouco percebi que era uma entidade, ou seja um espírito maligno, sai correndo daquele cemitério mal assombrado. E nunca fui mais naquele cemitério assombrado. Na descrição deste vídeo tem contos de terror, vai lá e clica no link. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo. Olá, vem comigo ouvir mais contos de terror. Um policial, uma vez, teve um chamado para ir em um determinado lugar para atender. Chegando lá, bateu na porta, mas ninguém atendeu, mas depois tocou a campainha, mas ninguém chegou. Ele meteu o pé na porta e arrombou, entrou em posição de defesa com arma apontada, girando para todos os lados. De repente ele encontrou uma mulher com várias facas fincada em seu corpo e vazando sangue para todos os lados. Ela estava morta, ele pôs os dedos no pescoço dela e não sentia pulsar. Ele chamou a ambulância, que logo chegou. Naquele instante, a mulher se pôs em pé e falava palavras que não se entendia. Parecia uma voz de homem e logo deitou-se no chão. Levaram a mulher e diagnosticaram que foi alguém que a matou e que já estava há tempo morta, umas 2 horas. As digitais não apontavam para ninguém. Essa é a triste história de terror, um conto de terror, verdadeiramente de dar medo e terror. Na descrição deste vídeo tem contos de terror. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo. Boa noite, ouvintes. Você já foi vítima de algum feitiço? Neste conto de terror, vai ser explanado essa questão. Vem comigo ouvir mais uma história de terror. Juarez, um padre muito religioso e devoto a Deus, um dia estava conversando comigo sobre o feitiço, causas e malefícios que este mesmo causa. Ele me contou uma verdadeira história de terror, onde uma mulher que tinha uma casa muito bonita, ela possuía uma bela família. Sua vizinha tinha muita inveja. Resolveu fazer não um simples feitiço, mas o feitiço dos feitiços. Falou com uma bruxa do mal e pagou uma quantia significativa para ela destruir com aquela família. A bruxa fez. E era meia-noite, a mulher que estava dentro da casa começou a se sentir mal. Caiu desmaiada no chão quando seu marido foi acudi-la. Ela se mexeu toda e fincou as unhas no pescoço de seu marido. O terror estava solta, mas ainda grunhia, parecido com um animal. O marido não morreu, mas ficou gravemente ferido.
Perguntei para ele: o que o Senhor fez? Quando ela foi confessar depois de ter se tratado com psiquiatras e ser medicada, ela me disse que não estava adiantando. Resolvi orar por ela. Fui padre exorcista há 30 anos. Ela começou a falar palavras sem sentidos. Várias horas. Fiquei rezando quando o espírito do mal saiu dela. Aconselhei ela a aceitar a Jesus e ser blindada com a sua graça. Ela o fez. Foi liberta dos espíritos malignos. Logo, seus familiares estavam indo na missa. A vizinha continuou fazendo feitiço. Mas agora o diabo olhava para a mulher e não podia fazer nada com a família, porque tinham Jesus com eles. Falou o padre. Obrigada por chegar até aqui, deixe um like, ative as notificações e inscreva-se. Até logo. Boa noite. Neste conto de terror, você vai conhecer João, um forasteiro rejeitado em sua terra, por causa da sua aparência. Vem comigo ouvir mais uma história de terror. Há 100 anos atrás, nasce João Bilar. Ninguém sabia como seria a sua aparência. Quando a parteira fez o parto da mãe do menino, se admirou com a criatura que saiu de lá. Ela exclamou bem alto: "Meu Deus, que terror! O garoto possui um rosto todo desfigurado." Para a época era algo anormal. O menino foi crescendo, ele estudava e ninguém queria fazer amizade com ele, por causa de sua aparência. Sofreu muito preconceito. O presidente daquele lugar o expulsou por crime de ser diferente. Ele saiu e olhou para uma placa que dizia na entrada da cidade: "Seja bem-vindo à beleza." Havia um padrão para aquela região. Ele foi caminhando e depois de um tempo, começou a morar numa caverna. E alguns caçadores viram sua aparência e saíram correndo. Apenas uma criança ficou e ele disse: "Por que você não saiu correndo?" A menina apertou o braço de João e disse: "Tu não és assombrações. O mais importante da vida é aquilo que a pessoa é por dentro e não a aparência. Enquanto nós termos preconceitos com as pessoas, só porque são diferentes, estaremos com o coração feio e alma cheia de maldade." Obrigada por chegar até aqui, deixe um like e ative as notificações, inscreva-se. Até logo. Boa noite, sou o dono de uma imobiliária. Comprei uma casa para vender, mas não sabia que era a casa do horror. Ela precisava de algumas reformas. Mas esse é o de menos. Ela possuía uma espécie de assombrações, que paulatinamente me assustava. Coitado das pessoas que fossem comprar essa propriedade, que esbanja o horror em sua tonalidade essencial. Falei com os construtores de casa, para eles darem uma reformada na casa do horror. Enquanto eles estavam lá, ouviam objetos se mexendo. Um dos construtores ficou com uma incorporação espiritual. Parecia que o diabo tinha se apossado do indivíduo. Era algo assustador. O problema não era o homem, mas a casa do terror, cheia de espíritos malignos. O espírito do mal era evidente naquele lugar de terror e muito medo. Até que as paredes caíram, desabaram, sem os construtores provocarem a queda. Falaram para o dono da casa do terror. Quando o homem foi lá, as paredes estavam no lugar. Era mesmo assombrações. Obrigado por chegar até aqui, deixe um like, inscreva-se, até logo.